Eu nunca fui de acreditar em coisas estranhas. Sempre preferi a segurança do previsível. O controle de um mundo que, embora comum, ainda me dava a sensação de domínio. Nunca gostei de surpresas, especialmente as que envolvem o desconhecido. Mas naquela noite, uma coisa mudou para sempre. Uma coisa que eu ainda não consigo entender completamente. Foi quando o envelope apareceu na minha mesa, sozinho. Sem remetente, sem qualquer marca que pudesse indicar de onde tinha vindo. Apenas um pedaço de papel branco, simples, mas com uma elegância que eu não esperava. Quando o abri, encontrei um convite escrito à mão de uma caligrafia impecável. Você está convidado para uma noite única. Venha e traga seus amigos. A festa será inesquecível. Só os escolhidos terão a honra de participar. O convite parecia como qualquer outro, mas algo em minha intuição me dizia que não era comum. As palavras soaram vagamente familiares, e por algum motivo senti uma sensação de déjà vu. Olhei para o relógio. Eram quase 8 da noite, e a festa começaria em menos de uma hora. A carta também não dizia o local, mas havia algo mais no fundo da minha mente que me fez saber exatamente para onde ir. Eu não questionava, apenas sentia uma necessidade inexplicável de comparecer. Aquela festa estava me chamando. Meus amigos, por mais céticos que fossem, logo se animaram com a ideia de uma noite única. O convite tinha esse efeito em todos, e apesar de todas as minhas dúvidas, fui com eles. Não havia como recusar. Chegamos ao local uma hora depois, em uma rua que eu nunca tinha notado antes. A casa, uma mansão antiga, estava envolta por uma névoa espessa que tornava o ambiente ainda mais sinistro. As janelas eram emolduradas por cortinas pesadas, e a porta de entrada estava aberta como se nos aguardasse. Havia algo desconcertante na maneira como a luz da casa iluminava a noite. Uma luz que parecia ter vida própria. Eu não gosto disso, disse um dos meus amigos, Alan, enquanto olhava para a fachada. Ele nunca gostou de lugares assim, e sua expressão mostrava exatamente o que ele sentia. Mas todos os outros estavam animados, talvez por curiosidade ou pela promessa de algo em comum. Eu, pessoalmente, não conseguia colocar em palavras o que estava sentindo, mas havia algo dentro de mim, talvez uma mistura de receio e excitação, que me impulsionava a seguir adiante. Quando entramos na mansão, fomos recebidos por uma atmosfera pesada. O interior da casa era decorado com mobílias antigas, quadros de estilo barroco nas paredes e cortinas pesadas que mal permitiam que a luz entrasse. Cada detalhe parecia minuciosamente planejado, como se a casa estivesse ali há séculos esperando para receber visitantes. A música suave e sinistra preenchia o ambiente, criando uma sensação de desconforto crescente. Ninguém nos aguardava na entrada. Em vez disso, uma escada escura nos conduziu ao andar superior, onde os convidados estavam reunidos. No entanto, o que me chocou foi o número de pessoas que havia na festa. Nenhuma. O que se espalhava pela casa era o eco de passos, mas não havia ninguém de fato presente. Apenas um grupo de sombras e figuras indistintas que se moviam pelas salas, como se fossem parte de uma ilusão. E logo, algo ainda mais perturbador aconteceu. Quando olhei ao redor, percebi algo que não conseguia explicar. Meus amigos estavam desaparecendo, um por um, como se estivessem sendo atraídos por uma força invisível, movendo-se para outra sala sem aviso. Fui o último a sair da entrada, tentando entender o que estava acontecendo. Fui atraído para uma sala que parecia ter uma porta distinta, onde a luz estava mais intensa, e logo me vi em um corredor que eu não reconhecia, e foi ali que encontrei algo que nunca esquecerei. Eu olhei para uma mesa no centro da sala. Sobre ela havia uma foto minha, e ao lado dela, uma pilha de outros convites idênticos ao que eu tinha recebido, cada um com um nome diferente, mas todos com a mesma caligrafia. Algo estranho estava acontecendo, e eu comecei a sentir como se tivesse sido envolvido em algo muito maior, algo além de minha compreensão. Mas antes que pudesse reagir, um grito ecoou na casa. Gritou alguém, mas quem? Eu. Aquele grito, que parecia ter vindo de algum lugar profundo da mansão, reverberou pelos corredores. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim sabia que não devia ficar ali. O medo começou a se espalhar por minhas veias. Uma sensação de presságio que me dizia que algo horrível estava prestes a acontecer. Contudo, minha curiosidade, uma força irracional que me guiava, me fez seguir em frente em direção ao som. Com passos hesitantes, eu me movi por aqueles corredores escuros, sentindo o peso do silêncio. Era como se o tempo estivesse se arrastando, distorcido. Cada eco de meus passos ressoava de forma incomum, como se houvesse mais alguém, alguém invisível, me observando de perto. A casa parecia ter vida própria, e eu fui levado, como uma marionete, sem entender o porquê. A música suave e inquietante continuava a tocar, mas agora ela parecia mais uma ameaça. Eu realmente entendi o que estava acontecendo. Onde estavam meus amigos? Porque eu senti que a festa era apenas uma fachada para algo muito mais sinistro. A cada passo, a sensação de desorientação aumentava.
As paredes se distorceram à medida que eu caminhava, e as sombras, embora imprecisas, surgiram a se mover como se precisassem de uma vontade própria. De repente, uma porta à frente se abriu em sigilo. Uma lufada de ar frio invadiu o corredor, como se a própria casa estivesse respirando. Entrei na sala e encontrei vagas, exceto por uma cadeira de madeira escura no centro, e uma mesa à sua frente, coberta com velas que ainda queimavam suavemente. Mas o mais estranho era uma pequena caixa de madeira colocada cuidadosamente no centro da mesa. Ela parecia antiga, de um material desgastado pelo tempo, com símbolos que eu não conseguia entender gravados em sua superfície. Antes que eu pudesse me aproximar da caixa, uma figura apareceu na porta, parada ali, sem fazer nenhum som. Eu quase a ignorei por um momento, mas ao olhar mais de perto, meu coração congelou. Era eu, ou pelo menos parecia comigo. O homem que estava ali, parado, com a cabeça baixa, usando roupas que eu não reconhecia, tinha uma expressão sombria. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se a alma tivesse sido retirada de seu corpo. Mas, apesar de toda a estranheza, havia algo em seus olhos que me causava uma sensação familiar. Ele levantou a cabeça lentamente, como se estivesse esperando por algo, e então sussurrou: "Você sabe o que aconteceu." Aquelas palavras me atingiram com força, e de repente, tudo ficou em silêncio novamente. Não era possível. Como aquele homem sabia o que eu sabia? Eu. Eu não sabia de nada. O que estava acontecendo comigo? Quem era ele? Ou seria eu mesmo? Em um impulso, avancei para a porta, mas antes que pudesse alcançá-la, um estalo quebrou o silêncio. Algo se mexeu atrás de mim. A mesma sombra que me observava agora tomou forma, avançando em direção à cadeira. E então, com um movimento rápido e preciso, o homem desapareceu. Eu não entendi o que acontecia, mas uma coisa estava clara: não estava mais sozinho. Algo me observava, algo sabia mais do que eu. Mas o que mais me intrigava era a sensação de que aquele homem não era um estranho, mas alguém muito próximo, alguém que fazia parte da minha história. Só não conseguia lembrar quem. Uma memória perdida. Eu estava começando a entender que estava dentro de uma armadilha. Uma prisão construída por algo que não era visível a olho nu. Algo que se escondia nas sombras da minha própria mente. Eu precisava sair dali, mas a porta, que antes parecia acessível, agora estava longe demais. Estava fechada, trancada. E enquanto eu olhava desesperado para ela, algo me tocou no ombro. Uma voz familiar, uma voz que eu já conhecia. "Você não pode sair ainda." Quando me virei, o homem estava lá novamente, com os olhos fixos em mim, mais próximos do que nunca. Ele não era uma ameaça. Ele era eu. E ao mesmo tempo ele não era. O que havia acontecido naquela festa? O que eu tinha feito? A sensação de confusão se intensificou. A figura diante de mim, com seus olhos vazios e expressão congelada, parecia ter saído de uma parte esquecida da minha mente. Havia algo inquietante sobre ele. Algo que eu deveria saber, mas que me escapava a cada tentativa de me lembrar. Eu estava em um lugar estranho, um local que parecia se transformar a cada passo que eu dava. O ar estava pesado, as sombras pareciam engolir tudo ao meu redor e o único som era a batida apressada do meu coração. A voz que sussurrou aquelas palavras: "Você não pode sair ainda", parecia ressoar dentro de mim, como um eco que nunca se apagava. O homem à minha frente, ou talvez eu mesmo, estava imóvel, observando-me com uma calma perturbadora. Ele não parecia apressado, como se soubesse que eu não iria entender o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Eu dei um passo em sua direção, e algo dentro de mim me dizia que precisava falar, perguntar, entender. Mas antes que eu pudesse articular qualquer palavra, uma dor lancinante surgiu em minha cabeça. Uma dor que me forçou a fechar os olhos, enquanto uma onda de imagens e sensações me invadia. Eu vi flashes, rápidos e distorcidos, como se minha mente estivesse tentando me mostrar algo crucial. Não consegui ver claramente, mas consegui sentir cada fragmento de memória emergindo da escuridão. Eu vi uma casa, não aquela casa, mas uma outra. Uma casa familiar, com um jardim florescendo sob o sol. Eu vi rostos, mas os rostos eram borrados, como se minha mente estivesse lutando para manter esses rostos em foco. Um homem sorrindo para mim, uma mulher chamando-me pelo nome, uma criança correndo por uma rua cheia de folhas caídas. Eu tentei gritar para as figuras nas imagens, mas a dor na minha cabeça crescia, e as imagens se desfocavam cada vez mais. Lembre-se. A voz foi mais clara agora, mas não vinha do homem à minha frente. Era a minha própria voz, uma voz que parecia distante, mas também próxima. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que aquele momento, aquela dor, era essencial. Era como se eu estivesse tentando me lembrar de algo muito importante, algo que estava perdido nas brumas da minha mente. Eu caí de joelhos, sentindo a pressão das imagens sobre mim, quando uma lembrança mais forte se formou em minha mente.
A imagem de uma festa. Uma festa. Era a minha festa. Eu a havia organizado. Mas por quê? Como eu poderia esquecer de algo tão simples, algo tão íntimo? Eu estava começando a conectar os pontos. Eu estava naquela casa, no centro daquele pesadelo, porque havia planejado tudo. Eu havia convidado todos. Mas como pude esquecer disso? Porque eu não me lembrava de nada antes daquele momento. Cada vez mais as peças de um quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas havia algo muito mais sombrio por trás dessa festa, algo que eu não estava vendo. A dor na minha cabeça diminuiu e eu consegui abrir os olhos. O homem estava ainda ali parado, imperturbável. Ele não se movia, não dizia nada. Eu o olhei tentando forçar a memória, tentando entender o que ele significava. Era como se ele fosse uma parte de mim que eu havia perdido, né? Uma parte da minha identidade que eu não conseguia acessar. Você não se lembra, não é? A voz falou novamente, mas desta vez havia algo de condescendente, como se ele soubesse que eu estava lutando para entender. Você foi o organizador de tudo, e agora está pagando o preço. As palavras cortaram minha mente como lâminas afiadas. Eu estava ali naquela casa estranha, naquele pesadelo, porque eu era o responsável por tudo. Eu havia criado essa festa, e de alguma forma ela se transformou em algo monstruoso. Mas por quê? O que eu havia feito? Eu olhei novamente para a mesa, para a caixa de madeira, e algo me dizia que essa caixa continha a chave para tudo. Se eu abrisse, talvez eu finalmente encontrasse as respostas. Mas o que mais me assustava era o que poderia acontecer depois. Será que as respostas seriam suficientes para entender a verdade, ou elas me levariam a um destino ainda mais sombrio? Não havia mais tempo para hesitar. Eu estava começando a perder o controle, e o medo de que as sombras da minha própria mente me engoliriam era mais real do que nunca. Eu tinha que abrir a caixa, mas ao me aproximar da mesa, o homem falou mais uma vez com uma tranquilidade quase assustadora. Não abra na caixa. As palavras ficaram ecoando em minha mente, mas eu sabia que não havia escolha. Eu não podia fugir da verdade. Eu precisava enfrentar o que quer que fosse aquela caixa. Ela era o único caminho para entender o que tinha acontecido, e talvez até para encontrar uma saída. Com as mãos trêmulas, eu estendi os dedos para a caixa de madeira, sentindo a superfície fria e áspera. A cada segundo, a tensão aumentava, e o medo de que algo terrível acontecesse me paralisava. Mas não havia mais escapatória. Eu precisava saber. Com a respiração pesada e as mãos suadas, eu me aproximei da caixa. O homem, ou a figura que se parecia comigo, ainda estava ali, observando cada movimento meu, mas sem qualquer reação visível. Era como se ele soubesse o que aconteceria, como se ele soubesse que eu não conseguiria resistir. Eu não sabia o que esperar ao abrir aquela caixa, mas uma coisa era certa: minha mente não conseguiria descansar até que eu tivesse as respostas. Eu precisava saber o que estava acontecendo, por que aquela festa existia e por que eu estava preso ali, porque eu não me lembrava de nada antes daquela noite. Eu tocava a caixa com uma mistura de cautela e necessidade desesperada. Eram intricados, difíceis de decifrar, e por mais que eu tentasse, não conseguia compreender seu significado. Cada linha, cada curva parecia se conectar a algo mais profundo, algo que estava além do meu alcance. Com um esforço, eu finalmente abri a tampa. Um som baixo, quase imperceptível, fez-se ouvir, como se a caixa estivesse despertando de um longo sono. E o que encontrei dentro dela não era o que eu esperava. Era um espelho pequeno de moldura dourada, com o vidro manchado por marcas escuras, como se algo tivesse sido arrastado sobre ele repetidamente. No centro do espelho, algo se movia, algo que eu não conseguia ver claramente, mas que me fazia sentir como se fosse eu. A minha imagem estava distorcida, como se estivesse em algum lugar entre a realidade e a ilusão. Eu me aproximei ainda mais, não conseguindo resistir àquela sensação que me puxava para dentro. Quando toquei o espelho, uma explosão de imagens e sons me invadiu de repente. Eu vi flashes rápidos e desordenados, visões de minha vida antes daquele momento. Uma vida que parecia distante, que eu quase não reconhecia. Eu vi minha casa, meus amigos, pessoas que pareciam importantes, mas cujos rostos eu mal conseguia identificar. Eu vi um sorriso, vi uma risada, mas havia uma escuridão por trás de tudo isso, algo que não podia ser ignorado. Eu vi a festa. Eu estava lá, organizando tudo, sorrindo e cumprimentando os convidados, me sentindo em controle. Mas havia algo de errado. Algo na maneira como as pessoas estavam se comportando, como se estivessem presas ali, como se não pudessem escapar. Eu vi uma porta que eu havia fechado com chave, e atrás dela, algo estava esperando. A dor na minha cabeça retornou, mais forte do que nunca. Eu não conseguia suportar. O espelho estava me mostrando a verdade, e a verdade era insuportável. Eu vi uma parte de mim que estava há muito tempo enterrada, uma parte que eu havia esquecido de propósito. Eu não era apenas um convidado na festa, eu era o responsável por tudo. Eu havia criado aquele pesadelo.
E a razão pela qual não me lembrava de nada era simples. Eu havia feito tudo para esquecer. Eu havia sequestrado aqueles convidados. Eu havia os trazido para a mansão e os trancado ali como parte de um jogo macabro. Eu havia orquestrado toda a noite, todas as circunstâncias para um propósito sombrio, mas eu não sabia por quê. Eu me afastei do espelho, tonto, com a sensação de que a realidade ao meu redor estava desmoronando. Tudo fazia sentido agora, mas ao mesmo tempo nada fazia sentido. Eu estava preso em um ciclo de autossabotagem, forçando-me a esquecer as coisas que mais temia. Mas a verdade estava ali, clara e inescapável. E a verdade era que eu havia feito algo muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Algo que não poderia ser desfeito. A caixa começou a vibrar e um som metálico e grave se fez ouvir, como se estivesse sendo ativada por alguma força invisível. Eu olhei para a porta e o homem ainda estava lá, imóvel. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não disse uma palavra. Ele sabia que a chave para o meu sofrimento estava naquelas imagens. E então, as portas da casa começaram a se fechar, uma por uma, trancando-me dentro daquele labirinto de loucura. Eu não podia mais fugir. Eu estava preso ali, mais uma vez, com minha própria criação. O jogo havia começado. A casa estava silenciosa, mas a opressão era quase palpável. Eu me encontrava em um estado de total desespero, incapaz de processar tudo o que acabara de descobrir. Cada parte de minha mente estava quebrada, como se eu estivesse em um sonho lúgubre que se repetia sem fim. Eu sabia o que havia feito. Sabia que havia criado aquele pesadelo, aquela festa com um propósito sombrio, mas eu não entendia por quê. O motivo por trás de minhas ações continuava a me escapar, como uma memória que se desfaz sob a pressão do tempo. Enquanto a casa ao meu redor se fechava, as portas trancando-se uma a uma, eu senti uma presença. Não uma presença física, mas algo muito mais profundo, algo que vinha de dentro de mim. A casa estava se tornando uma extensão da minha mente, refletindo meu próprio tormento. A caixa ainda estava aberta, e o espelho em seu interior continuava a refletir minha imagem distorcida, como se estivesse me observando em um estado de transe. Olhei para o homem à minha frente. Ele não parecia se mover, mas havia algo diferente em sua postura. Ele não estava mais apenas observando, ele estava aguardando. Aquele ser que se parecia tanto comigo parecia ser o guardião de um segredo que eu não podia desvendar. E eu sabia que ele tinha a resposta para a última pergunta que ainda pairava em minha mente. Por que eu fiz isso? Não havia mais fuga. A casa estava se fechando sobre mim, as paredes se apertando como se quisessem me engolir. Eu sentia o peso da realidade e da culpa sobre meus ombros. Mas o homem, o reflexo de mim mesmo, não se movia, não falava. Ele aguardava que eu fizesse algo, talvez até que eu compreendesse o que estava acontecendo. Foi então que as memórias começaram a se juntar de uma maneira horrível. Eu via minha própria criação, a festa, a mansão, tudo orquestrado meticulosamente. Eu sabia que estava lidando com algo mais do que uma simples reunião de amigos. A razão pela qual eu havia trancado aquelas pessoas ali, a razão pela qual eu as havia sequestrado, não era por acaso. Era um teste, um experimento. Eu estava me vingando. As pessoas ali não eram apenas amigos ou convidados. Elas eram parte de um ciclo que eu precisava terminar, um ciclo que eu não sabia que estava iniciando, mas que agora não podia parar. A festa não era apenas uma celebração, era uma armadilha. Eu havia criado um jogo para testar os limites do medo e da loucura. E ao fazê-lo, eu havia me perdido no próprio enredo. Mas por quê? O que aquelas pessoas haviam feito para merecer isso? Eu tinha as respostas, mas elas estavam em pedaços, espalhadas em minha mente. Eu vi flashes rápidos, cenas de um passado distante. Eu vi rostos conhecidos, mas eles estavam distorcidos pela dor. Eu vi as mesmas figuras que haviam me acompanhado durante minha vida. Pessoas que eu amava, mas que agora estavam ligadas ao meu próprio tormento. Você se esqueceu, mas você não pode escapar de quem você é. A voz do homem cortou o silêncio, suas palavras penetrando profundamente em minha mente. Eu me afastei dele, minhas mãos trêmulas em busca de algo, qualquer coisa que me desse uma explicação, uma solução para o caos que agora tomava conta de minha realidade. Eu precisava entender o que havia feito, mas cada vez que tentava, as respostas se desfaziam diante de mim, como fumaça. Eu olhei para o espelho novamente e foi aí que a verdade final se revelou, como uma lâmina afiada cortando minha mente. Eu não estava apenas vingando algo. Eu estava tentando corrigir um erro. A festa, a prisão, tudo isso era uma forma de controlar o que eu não conseguia lidar. Eu estava tentando consertar algo que tinha acontecido em meu passado, algo que eu não conseguia lembrar, algo que se relacionava com aquelas pessoas, algo que eu tinha feito. E então a imagem no espelho se tornou clara. Eu vi as faces, os rostos dos convidados, e então eu vi a minha própria face transformada. Eu não estava apenas organizando a festa. Eu estava sendo o responsável pela morte deles, pela prisão deles. Eu os havia levado até ali para acabar com tudo.
para dar fim a algo que eu não podia mais suportar. A culpa me esmagou. Eu estava ali, tentando esconder a verdade de mim mesmo, mas não havia mais como escapar. Eu estava preso. Preso em minha própria criação, preso em minha própria loucura. O homem que se parecia comigo, que havia me guiado até aquele momento, agora se aproximou. Ele estava mais perto do que nunca, seus olhos vazios encarando-me de maneira penetrante. Eu sabia o que ele era. Ele não era apenas uma versão de mim. Ele era o reflexo da minha própria culpa, da minha própria necessidade de punição. Você sabia que não poderia escapar. O jogo sempre teve esse fim. As palavras dele me atingiram como um golpe. Eu estava preso, para sempre, naquilo que eu havia criado. Não havia mais saída. Eu havia criado minha própria prisão e agora não havia como desmanchar o que eu havia feito. Eu olhei para a caixa, para o espelho e a última parte do quebra-cabeça se encaixou. Eu não precisava mais procurar as respostas. Elas estavam todas ali dentro de mim. A festa, a prisão, as mortes. Tudo isso era um reflexo de quem eu era, de quem eu sempre fui. Eu não era mais o organizador da festa. Eu era a festa. O ambiente ao meu redor começou a se distorcer. O ar, já denso, ficou mais espesso e as sombras das paredes pareciam avançar, como se o próprio espaço estivesse se tornando mais claustrofóbico. Eu estava em um lugar que não conseguia compreender completamente, mas sabia que tudo estava se aproximando do fim. O que eu criei, o que eu estava vivendo, estava chegando ao seu clímax. As portas estavam trancadas, e eu não sabia se isso era uma metáfora para a minha mente ou se era o mundo físico em que eu estava preso. Cada pedaço de mim gritava por liberdade, mas por outro lado, havia uma sensação de inevitabilidade, como se eu já tivesse sido condenado antes mesmo de começar. Eu não podia mais negar o que havia feito, não podia mais correr para longe da verdade. Eu olhei para a figura diante de mim, o homem que me observava com uma calma inquietante. Ele não estava mais a uma distância segura. Ele estava ali, ao meu lado, agora tão próximo que podia sentir seu frio sobrenatural. Um frio que não vinha de fora, mas de dentro de mim. Ele era a personificação da minha culpa, da minha necessidade de punição. Era ele que me guiava agora, ele que me forçava a encarar a verdade. Você não pode mais escapar. Sua voz era profunda, quase como um sussurro ameaçador, e as palavras se arrastaram pela minha pele como um toque gelado. A cada palavra, as sombras ao meu redor se moviam, como se estivessem respondendo ao comando de sua voz. O silêncio era absoluto, mas eu sentia os olhos de cada convidado sobre mim, mesmo sem vê-los. Eu sabia que eles estavam lá atrás de mim, observando-o. Todos estavam aguardando algo de mim, esperando que eu tomasse uma decisão, uma última ação. A pressão era insuportável. Eu precisava fazer algo, mas o quê? O que restava para fazer quando as respostas já estavam dentro de mim e a culpa já havia me consumido por completo? Eu me voltei para a caixa, para o espelho. O reflexo no vidro agora era mais nítido, mais preciso, e aquilo me aterrorizava. Eu não via mais apenas a minha imagem distorcida, mas via os rostos dos outros. Via os rostos das vítimas. Eles estavam ali com seus olhos vazios, suas expressões congeladas em um grito silencioso. Eu sabia o que havia feito, e agora não havia como voltar atrás. Eu os havia matado, e havia orquestrado tudo aquilo, tudo como parte de um jogo macabro. E no entanto, eu não entendia o propósito desse jogo. Por que aqueles rostos? Por que aquelas vidas? Porque eu havia decidido brincar com o destino de pessoas que não podiam escapar de meu controle. A resposta veio em um suspiro, uma lembrança perdida, que surgiu do fundo de minha mente como uma lâmina afiada. Eu tinha sido um homem marcado pelo destino, um homem cujas escolhas haviam condenado a vida de outros. E a festa? Ela não era uma celebração, era um experimento. Um experimento para provar algo, algo que eu não estava disposto a aceitar. Que todos nós, ao final, somos apenas peões em um jogo que não podemos controlar. Eu havia sido o mestre de meu próprio jogo, mas ao mesmo tempo, eu era o mais miserável dos jogadores. Você não entende, não é? O homem, a figura ao meu lado, falou novamente, suas palavras parecendo se infiltrar diretamente em minha alma. Você acha que está no controle, mas você sempre esteve à mercê de seu próprio destino. O que você fez era inevitável. Eu não queria acreditar. Não queria aceitar. Mas à medida que ele falava, algo em minha mente se desfez. Eu sabia que ele estava certo. Eu havia sido condenado desde o início. Eu havia começado aquele jogo porque sentia a necessidade de testar os limites da morte e do sofrimento. E ao fazer isso, eu me tornara mais do que um simples espectador. Eu me tornara o arquétipo de uma tragédia que não podia ser evitada. E nesse momento, a última peça do quebra-cabeça caiu. Eu não estava apenas sendo punido por meus pecados. Eu estava sendo levado ao ponto de não retorno para enfrentar o que eu havia causado. Mas o que eu não sabia, o que eu não esperava, era que meu destino não estava apenas nas minhas mãos. Ele estava nas mãos daqueles que eu havia aprisionado.
O jogo tinha um propósito, e eu só havia começado a entender isso agora. De repente, eu senti uma presença diferente, algo que não estava lá antes. Algo novo. Eu virei para olhar, mas antes que pudesse identificar o que era, uma voz ecoou pela casa. Um grito que não vinha de nenhuma boca, mas de todo o ambiente, de todo o espaço. O que você fez? Foi mais do que um jogo. Agora todos vocês pagarão. Era a voz de alguém. Alguém que eu não reconheci, mas que parecia saber muito sobre o que eu tinha feito. Eu olhei em volta e vi as sombras, as figuras dos convidados. Eles estavam se aproximando de mim, não mais como vítimas, mas como juízes. Eles estavam prontos para me enfrentar, para me fazer pagar. E então, a casa explodiu em uma luz cegante. Uma luz que não vinha de fora, mas que surgiu de dentro de mim. Era como se todo o meu ser estivesse prestes a se romper, a se desfazer. Eu estava perdido, não mais no controle, mas consumido pelo caos que eu havia criado. A festa não era apenas uma prisão, ela era a minha sentença. A luz que tomou conta da casa era tão intensa que eu não conseguia enxergar nada ao meu redor. Tudo estava em branco, como se eu tivesse sido transportado para outro lugar, um espaço onde o tempo não existia, onde nada mais parecia real. Eu sentia minha respiração pesada, o coração acelerado, e as palmas das minhas mãos estavam úmidas de suor. A sensação de estar preso nesse novo ambiente era esmagadora. Enquanto eu tentava recuperar o controle, tentando entender o que estava acontecendo, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu não estava mais sozinho. As figuras que antes eram apenas sombras, presenças silenciosas que me observavam, agora estavam mais próximas. Eu podia sentir seus olhos sobre mim, pesando, avaliando, como se estivessem esperando pela minha reação. E então, as sombras começaram a tomar forma. Primeiramente, era apenas uma silhueta, uma figura indefinida que parecia se materializar aos poucos, até se tornar um ser com contornos nítidos. A primeira figura que se formou era de um homem, com uma expressão vazia, quase sem vida. Seus olhos estavam fixos em mim, mas não eram olhos comuns. Eram os olhos de um condenado, os olhos de alguém que já havia sido perdido para sempre. Outras figuras começaram a surgir ao redor dele, uma após a outra. Todos estavam ali, os rostos das vítimas que eu havia trazido para aquela casa. Eu sabia o que eles eram, mas algo em mim ainda se recusava a aceitar a realidade. Eles estavam ali, agora mais tangíveis, mais reais do que nunca. Você não vai mais escapar, nunca mais. A voz ecoou pela casa, mais forte agora vinda de todos os lados. As figuras não falavam, mas suas presenças pareciam preencher o ambiente com uma força avassaladora, como se suas almas estivessem se unindo em um único objetivo: me punir. Eu não sabia o que esperar. Não sabia o que mais poderia acontecer. Mas uma coisa era certa: eu estava sendo consumido. Consumido pelo peso da minha culpa, pelos rostos que agora me cercavam. Eles não eram mais vítimas. Eles eram juízes carrascos que aguardavam para aplicar a punição que eu merecia. O homem, que até então permanecia em silêncio ao meu lado, finalmente falou. Sua voz, baixa e carregada de uma dor indescritível, parecia se misturar com o ambiente. Você acreditava que tudo poderia ser controlado, que você poderia jogar com as vidas dos outros sem sofrer as consequências. Mas agora, você está diante da verdade. Ele fez uma pausa, como se estivesse esperando que eu processasse suas palavras. A verdade é que não há controle, não há jogo. Eu queria gritar, queria correr. Mas as palavras dele tinham um peso que me prendia no lugar. A culpa, o arrependimento e o medo se misturavam dentro de mim, me fazendo sentir como se estivesse afundando em um abismo sem fim. Eu sabia o que ele queria dizer, sabia o que estava prestes a acontecer. A casa começou a se transformar novamente. As paredes se fechavam mais e mais, apertando o espaço, tornando-o menor, até que eu mal conseguia respirar. As figuras ao meu redor começaram a se mover, como se estivessem se preparando para algo. Eu não sabia o que fazer, nem o que esperar. Eu não estava mais no controle. Nunca estivera. De repente, uma das figuras se aproximou de mim. Era uma mulher, com o rosto pálido e os olhos vazios, como se tivesse sido arrancada de algum pesadelo. Ela parou bem na minha frente, seus olhos fixos nos meus, sem emoção. Ela estendeu a mão e eu sabia que aquele gesto era um convite. Não um convite para a salvação, mas um convite para o fim. Antes que eu pudesse reagir, a casa ao meu redor explodiu em uma luz cegante, e a sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo incompreensível, me tomou por completo. Eu estava sendo levado. Eu não sabia para onde. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia sem sombra de dúvida que o jogo havia chegado ao fim. E naquele momento eu percebi a verdade. A casa não era apenas um local físico. Ela era a representação da minha alma, da minha mente. E agora, as figuras que estavam ao meu redor, os rostos das vítimas, estavam ali para me lembrar de que não havia mais escapatória. O fim não estava apenas chegando, ele já havia chegado.
A luz que me envolveu foi tão intensa que, por um momento, pensei que meus olhos fossem se queimar. Eu estava em um espaço sem forma, sem fronteiras. Não havia chão sob meus pés, nem teto acima da minha cabeça. Era como se eu estivesse flutuando em um vazio interminável, sem saber se ainda estava vivo ou se já havia cruzado para o outro lado. Mas então a sensação de peso começou a me oprimir. Não era um peso físico, mas algo muito mais profundo. Era como se o próprio universo estivesse tentando me esmagar, me absorver. Cada respiração que eu tomava parecia ser a última. O ar estava espesso, pesado de uma dor indescritível. E eu percebi que, apesar da luz, o espaço ao meu redor era uma prisão. Uma prisão da qual eu não poderia escapar. A figura do homem estava ali, à minha frente novamente. Mas agora, ele não estava mais distorcido pela luz ou pela escuridão. Ele era claro, nítido, com uma presença tão esmagadora que parecia dominar tudo ao redor. Eu sabia que ele era o reflexo da minha própria culpa, a personificação do meu arrependimento. E sua presença me preenchia completamente. Você ainda não entendeu. Sua voz era suave, mas havia um peso nela que ressoava profundamente dentro de mim. Você não pode mais se esconder. Tudo o que você fez, todos os seus erros, agora são parte de você. Eles nunca vão desaparecer. Eu queria protestar, queria negar, mas as palavras dele eram como facas afiadas, cortando através das defesas que eu havia levantado. Eu não tinha mais onde me esconder. Eu não tinha mais onde fugir. O vazio à minha volta começou a se preencher com imagens, com flashes de memória. Eu vi as faces dos convidados mais uma vez. Vi seus olhos, seus rostos marcados pela dor e pelo medo. E então vi algo que não estava ali antes. Minha própria face, refletida em cada um deles. Eles não eram mais apenas vítimas. Eles eram parte de mim, refletiam tudo o que eu era, tudo o que eu havia feito. Eu havia criado aquele pesadelo, mas no final, ele não era deles. Ele era meu. O jogo nunca foi sobre vingança. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em mim, como se estivesse esperando que eu finalmente compreendesse. Foi sempre sobre redenção, mas você nunca teve coragem de se redimir. Eu tentei falar, tentei entender, mas as palavras falhavam. Minha mente estava mergulhada em um mar de confusão. Eu sabia o que ele queria dizer. Eu sabia de alguma forma que ele estava certo. Mas ainda assim, não conseguia aceitar. Eu estava perdido, preso em um ciclo interminável de dor e culpa. A luz ao meu redor se intensificou ainda mais, e as sombras começaram a dançar em torno de mim, como se estivessem celebrando minha perda. Elas se esticavam, se retorciam, até que tudo ao meu redor se tornasse uma mancha escura e indistinta. Eu não sabia mais onde estava, nem o que estava acontecendo. Tudo parecia se desintegrar. E então, em um instante de pura revelação, eu percebi a verdade final. O homem, as vítimas, a casa. Tudo aquilo não era um pesadelo. Era a realidade. Eu havia sido o responsável por tudo. Eu havia criado aquela festa, aquele jogo, para tentar entender o que nunca poderia ser entendido. Mas o que eu não percebi até aquele momento era que, ao tentar controlar as vidas dos outros, eu havia perdido a minha própria. Eu olhei para as sombras, para as figuras ao meu redor, e senti uma onda de aceitação que me envolveu completamente. Não havia mais luta, não havia mais fuga. Eu estava ali, no fim, onde tudo se findava. A dor, a culpa, a desesperança, tudo fazia parte de mim, agora, e, de alguma forma, eu sabia que isso era o que eu merecia. Agora você entende. A voz do homem, que agora parecia distante, ressoou em minha mente como um último suspiro. E à medida que ele falava, eu senti tudo se desvanecer. A luz se apagou. O silêncio tomou conta de mim. E eu desapareci,